que foi relatado que ele esperava 1.400 pessoas na Boate Kiss. E a minha pergunta, com base nisso, é se aquela porta que tinha lá, ela foi vistoriada para esse número. Não, ela foi vistoriada para 691 pessoas. É o somatório daquela área comum com as áreas de cozinha, banheiros e outros halls. Tá certo. A segunda pergunta, eu vou fazer só essa. Pode colocar para mim. Quando os bombeiros foram informados que esse tipo de show acontecia dentro da Kiss? Nunca. Só isso, Excelência. Obrigado. Senhor Gerson, eu vou começar. O senhor, quando estava prestando o seu depoimento, pelo que eu compreendi, o senhor chegou no local e já estava instaurada a situação, certo? Sim. Aí as fotos, para saber se foi essa a realidade que o senhor se defrontou ali na frente. Quando eu cheguei não estava tão intensa a fumaça assim mais, não. Não? Já tinha dissipado bem mais. Eu acho que até nem, inclusive nas paredes, não tinha aberturas ali ainda, né? Uhum. Não sei lá, aparentemente parece que não tinha as aberturas aí nas paredes. Mas não tinha essa densidade de fumaça mais no ambiente. Mas ainda havia alguma fumaça escura, assim? Não, a fumaça estava mais concentrada na parte interna ali, mas com densidade bem baixa. E essas luzes acesas na frente ainda existiam? Eu não me recordo, mas acredito que sim. Eu não me recordo. Sabes como é que se apagaram essas luzes? Normalmente o sistema de segurança num incêndio, quando o incêndio deflagra, eles têm um sistema automático de queda de tensão, né? Para evitar problemas maiores, mas a técnica do Corpo de Bombeiros isso é obrigatória, a ação número 1. Chegado num local de incêndio é cortar a energia, para a atuação dos próprios bombeiros evitar a descarga A gente vai elétrica. passar aqui, tiveram várias fotos assim, que são mais ou menos do mesmo estilo. Essa aqui a gente já vê que não aparece tanta fumaça, mas continuam as luzes. Então, quando o senhor chegou, já não... Eu acredito que já tinha, porque os bombeiros já tinham estado lá, a rede elétrica já tinha sido interrompida, já tinha sido cortada. Já tinha sido cortada. Já tinha sido cortada. E é aqui nesse local que o senhor disse que começaram a quebrar, que o senhor dizia para o juiz que foram quebradas a parede. A própria televisão mostrou, né, a própria imprensa aí de vídeos mostrava os jovens fazendo O senhor se recorda aberturas. se foi aqui próximo? O senhor recorda onde que foi? Pelo que eu me lembro de ter visto, era na esquerda, né, na parte esquerda da entrada principal ali, visto de frente à esquerda, eu acho que é parte da direita. Aquela parte mais para baixo ali, na parte esverdeada ali, na parede, né, eu acho que é do prédio. Mas era na parte mais esquerda, eu me recordo, da entrada principal. Aí eu vou para um depoimento de um colega seu. Um colega seu que o senhor, não sei se o senhor recorda, José Carlos Salet de Almeida e Silva. Era o capitão nosso na época lá no Corpo de Bombeiros, o Salé e o... É Salé que se fala? Salé. Muito obrigada pela correção, porque, na verdade, às vezes a gente... O nome de guerra dele, inclusive, é Salé. O Salé e o... Tinha outro capitão também, que eu estou tentando me lembrar o nome dele agora, não me ocorre. Mas eu me lembro, tinham 2 capitães. Bom, o senhor recorda se, quando o senhor chegou lá, se ele estava atendendo a situação? Sim. O senhor se recorda que ele tenha feito alguma colocação para o senhor em relação a ter ido aberto ou visto alguma coisa em relação à exaustão do teto? Na verdade, eu não consegui, porque é o correto, quando a gente chega numa operação dessa envergadura e dessa monta, a tendência natural é que se faça a inspeção de local, se veja o ambiente e se tiver algum oficial ou mesmo algum comandante da operação, a gente pegue informações. Mas a situação
de pressão no sentido de tentar saber e ter notícias do comando geral era tão grande que eu não consegui falar nem com o Salé, e eu estou tentando me recordar do outro capitão, mas eu vou me lembrar o nome dele logo aí. Mas não cheguei a conversar com ele. Não cheguei a Mas conversar com ele. posteriormente, o senhor conversou com ele? Não me recordo de ter conseguido falar com o Salé. É que eu lhe pergunto isso. 3 ou 4 dias subsequentes. É porque eu lhe pergunto isso, porque ele nos traz uma informação e que talvez, eu não sei se o senhor tomou conhecimento, e aí se o senhor tomou conhecimento em algum momento, ou se é por ele ou por algum outro dos seus colegas, que ele disse que foi até o teto, né? Chegou ao teto, e que tinha 5 ou 6 canos de abertura de exaustores, mas nenhum tinha ligação com o interior do estabelecimento. O senhor tinha conhecimento dessa situação? Não tinha. O comentário, ele não me comentou nada a respeito disso. Ele não lhe falou que... Eu não me lembro de ter conseguido falar com nenhum dos oficiais. Essa informação é nova para o senhor hoje? Olha, eu não acompanhei o depoimento dele, nem vi o inquérito. Não sei se é policial militar ou é policial civil, não sei. Realmente eu desconheço. Ele não me comentou nada sobre isso. Eu estou lhe perguntando se essa informação de que os exaustores não tinham ligação com o interior da boate é uma informação que o senhor está sabendo hoje? Pela senhora, sim, hoje. Por mim, não. Estou perguntando, em algum momento Não, o a senhora senhor... que está me trazendo essa informação, eu estou confirmando. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Não sabia disso, tanto é que o que eu disse ali que a gente fez lá em termos de operação foi fazer as aberturas de teto, né? Porque é uma tendência natural operacional se fazer aberturas para evacuar gases de concentração de gás. A defesa perguntou ele trouxe algumas informações do laudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias. Mas a gente pode ver que foram respondidas algumas questões nesse laudo que não foram trazidas até o momento. E eu queria ver se o senhor tem conhecimento, porque eu não sei se o senhor, quando fala, as coisas estavam corretas, ou se o senhor tem conhecimento, por exemplo, a primeira situação que eu lhe trouxe hoje, o senhor não sabia, certo? Agora eu vou para uma segunda questão. Doutora, só um minutinho, me perdoe. Não sou eu mesmo. Eu estou como testemunha, né? É que, na verdade, quando me desculpe. É que as pessoas estão de máscara. Deixa eu só lhe pedir desculpas. As pessoas estão de máscaras e, às vezes, a gente não sabe exatamente onde é que vem a leitura. Eu não quero lhe corrigir. Acho que isso aí já é objeto de inquérito policial militar, isso aí já foi em processo judicial. Né? São informações que já constam nos autos do inquérito policial militar, eu acho que no inquérito policial civil. Então, eu Por isso que eu não tenho obrigação nenhuma de saber, né? Certo, mas... Eu não era juiz, nem era promotor, nem era fazia parte dos casos, nem fui encarregado de inquérito. Mas eu estou querendo... Só para ter a impressão que eu não sabia o que estava fazendo lá, me desculpe, é uma impressão que eu estou tendo só, me desculpe. Só um segundo. Vamos combinar uma coisa, porque eu vi que na sua... entender, doutor. Só um segundo. A mim o senhor não vai interromper. A mim o senhor não vai interromper. A mim o senhor não vai interromper. Quando eu estiver falando, o senhor não vai falar. Nem que seja para dizer, por favor, posso, nada. O senhor vai ouvir, depois o senhor fala. Vamos combinar dessa maneira? Sim ou não? Estamos combinados, sim, senhor. Então, estamos combinados. Vamos deixar a promotora perguntar do mesmo modo que o senhor deixou eu perguntar, que o senhor deixou os defensores perguntarem, que o senhor deixou o promotor perguntar. Ela vai perguntar e o senhor responde o que sabe, o que não sabe não responde e, obviamente, se o senhor encontrar alguma pergunta dela que possa lhe comprometer na sua percepção no processo criminal a que fez referência, aí sim abre-se uma exceção concernente ao dever de dizer a verdade que toda testemunha tem. Aí o senhor nos diga, olha, isso pode criar algum problema e, eventualmente, a pergunta fica excluída. Mas, fora disso, não se trata de uma escolha, não é? Se trata de uma incumbência a de responder às perguntas. Vamos deixar a promotora primeiro perguntar, sem que o senhor a interrompa. Depois que ela terminar de falar, o senhor responde
as perguntas ou, então, faz essa observação que eu fiz. Combinados? Sim, senhor. Ok, MP. O laudo refere quanto à sinalização de saída, que esse item não se encontrava atendido. O senhor tinha conhecimento ou tomou conhecimento dessa situação para dizer que a boate estava regular? Excelência, é sim ou não? Vou me reportar ao senhor, então. É sim ou não? Não. O senhor tomou conhecimento? É porque é justamente o que eu estava querendo dizer, e eu acho que eu quero dizer isso. Eu não fui encarregado de nada. Eu simplesmente disse, durante toda a operação, que a situação, e eu falei várias vezes aqui para a defesa, que a situação da boate, naquele cenário, naquelas condições, era regular, independente de ter alvará ou não. E não tinha alvará. Agora, quanto à sinalização de emergência, agora vem um item ali, que eu não sei, porque o inquérito policial militar eu não fiz, eu não fui réu no inquérito policial, da Justiça Militar. E, para mim, estava correto. Foi que eu dei entrevista. O inquérito policial militar foi feito, 3 ou 4 comissões de bombeiros especializados no assunto participaram do processo e não eximiram ninguém por uma questão de responsabilidade. A gente é militar, a gente tem que cumprir com a obrigação. Eu não posso dizer alguma coisa contrariando uma coisa que já não existe mais em termos de justiça militar. O senhor entende? Então, eu vou responder. Não sei, mas é que eu disse que sim. O inquérito policial militar foi feito, foi investigado, vários bombeiros militares foram para o local, viram o local e o inquérito militar está aí tramitando. O senhor me desculpe. Tudo bem. Eu não consegui entender, então, o senhor me desculpe. Mas, é que se eu vou ficar assim ou não, doutor, me desculpe. Mas, senhor Gerson, eu digo até... Eu estou entendendo. Eu sei, eu vou lhe dizer, até do ponto de vista... Podemos nos acalmar e seguir adiante, mas vou lhe dizer até do ponto de vista da linguagem corporal e do simbólico. E aqui é uma observação que fica registrada. Todas as perguntas que lhe foram feitas por todas as pessoas, e apenas a doutora Tatiana não tinha... Não, apenas a doutora Tatiana não tinha perguntas, mas todas as perguntas o senhor respondeu minimamente direcionando, quando menos, a sua cabeça para o interlocutor. Agora a doutora Lúcia está lhe fazendo perguntas, e já é a segunda pergunta que o senhor não se dirige a ela e se dirige a mim. Vamos responder as perguntas. É simples, eu já lhe disse, a incumbência da testemunha é responder todas as perguntas que são feitas. Inclusive, há um crime quando isso não acontece. No seu caso em particular, eu estou dizendo, nós temos um pequeno desvio dessa regra, porque há um processo que foi mencionado, um processo criminal ao qual o senhor responde, eu estou lhe dizendo, aquilo que eventualmente lhe for perguntado e que o senhor encarar como prejudicial para esse processo criminal, aí sim abre-se a possibilidade do senhor não responder. Fora disso, não há escolha, não há discricionariedade. As perguntas são feitas e o senhor deve respondê-las. Como o senhor vai responder é uma outra coisa, é uma questão de conteúdo. Pode ser sim, não sei, do modo como o senhor entender. Obviamente, preferencialmente, que fale a verdade. É só isso. Se o senhor proceder com relação à inquirição da doutora Lúcia Calegari, que é uma profissional que merece respeito, como todos, do mesmo modo como procedeu com relação aos que indagaram anteriormente, tenha certeza, nós caminharemos bem. É simples, é simples. Se o senhor precisar de 5 minutos para tomar uma água, porque deve ser exaustivo estar na sua posição, sendo ouvido por tantas pessoas. Nós paramos. Agora, não lhe é dado deixar de responder às perguntas só porque elas provêm do Ministério Público. Apenas isso. Eu respondi, doutor. Então, ok, então passemos para a próxima pergunta. A não sei que a senhora queira formular melhor para mim, porque eu estou entendendo, estou tentando explicar, né? É só isso. Bem tranquilo. Minha pergunta foi: o senhor, aqui, o laudo oficial disse que não havia sinalização, esse item de sinalização
de saída não se encontrava atendido. O senhor tomou conhecimento dos termos deste laudo neste ponto? Não tomei. Ah, era só isso. Vamos para a próxima questão. A gente foi lhe questionado muito sobre saída de emergência. E se falou aqui bastante da NBR 9077 de 2001. E o laudo do IGP calculou pela porta qual que era a dimensão. Pela porta que existia, que vamos lá, senhor coronel, que era a porta que existia na data, no dia 27 de janeiro. O senhor sabe exatamente a dimensão dessa porta, dia 27 de janeiro? Não. Não sabia. Sabia pela norma e o que disseram e a extensão que ela tinha pela norma, de unidade de passagem e de saída. Certo, mas o senhor Como sabia 12 de emergência. Exatamente qual que era o tamanho da porta de saída final no dia 27 de janeiro? Não sabia porque eu não medi ela, né? Não mediu. Não medi ela. Quem fez isso Senhor... foram os peritos e os bombeiros lá durante a instrução do De inquérito. acordo com o laudo, diz que era necessário 4 unidades de passagem. A porta tinha 4 unidades de passagem. O senhor tinha conhecimento? Doutor, eu sei que uma unidade de passagem é 0,55 cada uma e a vazão para aquele tipo de unidade é 100 pessoas por minuto. Ali são 4 unidades, 400 pessoas por minuto. Que é o que a norma exige, né? 9077, lá na sua tabela 5, no item 4 e alguma coisa. Seria diferente se fosse escadarias, seria aí outra Então, outra a vazão. conclusão do laudo que diz que não era válido, porque, volta um pouquinho para cima, que diz, não estava em consonância, que estabelece 8 unidades para a área. Estava errado. Eu não sei se eu me dirijo para a senhora, doutor, esse é um laudo pericial da Polícia Civil, de outro instrumento, eu não Não posso é da me Polícia manifestar Civil. sobre Me ele, desculpe. é do IGP, Sim, mas o senhor verifica o IGP como doutor, Polícia Civil? Doutor, então tem um problema de conflito de entendimento aí pericial, porque por um lado do Corpo de Bombeiros lá pela Justiça Militar, isso aí não foi aventado, pela Polícia científica aí do IGP está sendo aventado. E a senhora está perguntando para mim, eu não sou perito, eu não fiz o laudo. O senhor tem conhecimento que todos esses laudos foram para o inquérito da Polícia Militar? Eu acredito que deva ter ido, bom. acredito, não tenho certeza. Bom. Mas não tem ninguém E o que denunciado diz por não ali cumprir a é norma. que a edificação ela tinha ainda Doutor, problema. Eu posso me dirigir? Eu não sei, acho que a senhora está querendo desqualificar o que eu já disse antes. Me desculpe, eu estou me sentindo constrangido já. Porque a doutora está fazendo menção a um lado pericial. Por favor, Né, né? de coisas que eu já falei aqui, expliquei. Eu estou tentando ser o que eu mais não é um laudo que respeitosa não é possível meu, com o doutor. É um senhor. laudo pericial, não é meu. Ele é da perícia do IGP. Como é que eu vou desqualificar o laudo deles? Eu não posso desqualificar, que a gente tem aí um laudo que provavelmente está na Justiça Militar. Nós precisamos que alguém tomar, respondeu, nós precisamos tomar desculpe. cuidado com determinadas narrativas. Não, essa avaliação eu faço. Eu não estou depreendendo nenhum constrangimento. Estou, inclusive, dizendo, se o senhor quiser parar alguns minutos, porque deve ser exaustivo estar na sua posição, nós paramos alguns minutos. Agora, o que é necessário compreender é que, em alguma medida, o senhor tratou de diversas questões que podem ou não pertencer a um âmbito técnico, que não são efetivamente correlacionados com as suas funções primarciais, quando outras pessoas lhe perguntaram, e a mim me parece, se não fosse o caso, eu já estaria objetando a doutora Lúcia, como objetei já o doutor Davi em algum momento, e objetei todas as bancadas de defesa e os assistentes de acusação. A mim me parece, e cabe a mim tomar essa decisão, que não é o caso. Ela está tratando de temas similares ao que os demais arguentes trataram com o senhor. E, como consequência,
eu acho que as perguntas que ela está fazendo, por enquanto, merecem a mesma atenção. Porque, do contrário, o senhor estará escolhendo as perguntas que quer responder. E isso não pertence ao catálogo de atribuições de quem é testemunha. É apenas isso. A sua escolha está apenas relacionada àquilo que possa lhe comprometer nos processos criminais que o senhor responde. E é isso. Doutor, eu não estou respondendo nenhum processo. Bom, então... Mas eu não estou respondendo processo, eu estou com o compromisso que o senhor já afirmou de verdade, eu estou dizendo a verdade. Eu não vou desqualificar uma coisa que, pela norma, eu não concordo tecnicamente, porque nós fizemos isso e o IGP fez outra coisa, só isso. O senhor me desculpe, por isso que eu estou me dirigindo ao senhor. Porque isso eu não concordo, não é isso que a gente avaliou. Eu não concordo. Nada do que está ali eu concordo. Essa é uma resposta idônea que o senhor pode dar. O senhor diga que não concorda e depois as pessoas que façam as suas avaliações, sem problema nenhum. Obrigado. E aí eu vou entrar nessa questão próxima. Não, pode deixar ali onde estava. O senhor sabe se aquela noite ficou sabendo, tomou conhecimento, chegou a fazer alguma avaliação, se a população daquela noite na boate estava de acordo com o que poderia, porque o senhor viu o PPCI, certo? Qual que era a possibilidade de população na boate? A população é 691 pessoas. 691. 691. O senhor tomou conhecimento se havia mais de 691 pessoas lá? Eu apenas ouvi dizer, pela mídia. Ouviu dizer? Ouvi dizer. O senhor tomou conhecimento se a boate tinha sinalização de emergência efetiva? Tinha sinalização. Tinha. Tinha. Então, o laudo não é verdadeiro na parte que diz que não tinha. Eu não estou dizendo que é verdadeiro. Tá. E o senhor tem conhecimento... Doutor Orlando, uma questão de ordem, por favor. Eu gostaria que a doutora Lúcia... Aqui. Eu estava olhando o doutor Leonardo, Isso. na verdade. É uma questão de ordem de direito, porque na medida que está sendo falado sobre um laudo, que eu tenho certeza que a doutora Lúcia, quando chegar o momento adequado, vai dizer também qual foi a população que o laudo pericial apontou. E aí perguntar também para a testemunha nesse sentido, né? Porque há uma divergência entre o cálculo do PPCI e o cálculo do laudo. Eu gostaria muito que o Ministério Público, por lealdade processual, também informasse isso. Doutor, eu não vou entrar em debates nesse momento, mas o laudo, o número de pessoas que as pessoas da boate tinham era o número de 691, que vem depois, se sabe depois. O número oficial que eles tinham era de 691. Mas o que diz o laudo, doutora? Eu não vou entrar, porque está tendo a sequência disso aqui. Doutor, o juiz, posso seguir? Pode. E o senhor tem conhecimento se as rotas de fugas estavam desobstruídas na boate? O senhor esteve lá, não entrou lá dentro? Eu disse bem no começo que eu entrei. Fiz inspeção de local, falei com os oficiais, vi a ocorrência, acompanhei toda a ocorrência. E viu que tinha, inclusive tem entrevista minha que fala sobre os obstáculos na saída de emergência. Então não estavam Mas desobstruídos. em entrevistas. Eu estou confirmando o que eu já falei. Essa situação das janelas da fachada estarem vedadas, o senhor observou? Vi na imprensa ali em geral, no local lá no dia não cheguei a ver, mas o fato das janelas já estarem fechadas automaticamente anularia o plano de prevenção, né, o alvará. E o que se faz quando se fecha janelas? O que tem que ser instalado? Depende muito do que vai ser instalado e a ocupação, né? Agora, se é um objeto, tipo as janelas, que ela é necessária para a evocação de gases e coisa do tipo, ela tem que estar ali. Em não estando ali, tem que ter alguma figura, né, sob comando ou coisa do tipo, que trabalhe o serviço de exaustão. Eu quero lhe perguntar se, estando as janelas fechadas, nós temos que instalar aqueles sprinklers, aqueles chuveirinhos, aqueles... Não, o sprinkler não é obrigatório, ele depende muito principalmente hoje, né? Depende do projeto. Hoje é obrigatório o sprinkler em ocupação F6, hoje. Antes não era, dependendo da ocupação e o tipo de... Mas se as janelas estivessem fechadas, não era obrigatório? Mas daí, necessariamente, como ele diz, teria que vir um novo projeto, informar que tinha fechado. Eu estou dando assim, eu desconheço o exame do processo, do projeto lá, mas teria que fazer uma análise da área, toda. É uma série de regras aí da 9077. Aí, porque aqui está escrito, né, e esse era um laudo baseado na legislação que existia na época,
que, como se tratava de uma legislação sem janelas, precisava chuveiros automáticos, sistema automático de saída de fumaça e gases e 2 saídas. E aí a gente volta a entrar na questão das normas. Quais dessas normas estavam atendidas no estabelecimento, o senhor sabe? Doutora, estou ficando cansado já. Vamos fazer um intervalinho para o senhor Ficando descansar cansado, e a então. gente volta, porque ninguém tem Ficando pressa cansado. de terminar aqui. Vamos jantar, agora 8h30, 8h35 a gente volta. Descanse um pouquinho. Fosse respeitada a questão do número de integrantes de cada bancada, porque eu acho que isso é bem importante. O doutor Jean está com bastante gente, às vezes os colegas ficam lá do outro lado, respeitam isso, nós aqui estamos respeitando, todos estão respeitando, e o Ministério Público insiste em não respeitar essa situação. Gostaria que isso ficasse, fosse observado em relação ao Ministério Público, porque são várias pessoas, assessores, e há um número definido, né? Se pudesse respeitar isso, a gente estaria, acho que, organizada a situação para todos. Bom, ali está ok, né? Porque o rapaz, o outro Uhum. Tá, achei que era... Me desculpa, achei que tu estava... Vocês estão passando necessidade para isso. respeitar. À tarde, Obrigado, obrigado, Jade, num dado momento da tarde não era assim. Mas aqui, se pudermos manter 3 só, e de repente eu acho que não, Desculpa, não Jade. custa seguirmos. Não tira meus guri perto de mim. Não, que nós tínhamos definido que ficariam 3 profissionais só e... Só para não ter... Só para não ter qualquer problema. De fato, isso em vários momentos aconteceu com algumas bancadas, quero crer que, para fazer justiça com a do Dr. Jader, não. Na verdade, mais com o Dr. Jean e com o Ministério Público mesmo, mas agora veio... E a gente estava trabalhando tranquilamente, mas se agora veio à tona, não custa, vamos respeitar, seguir adiante. Doutora Lúcia, tem a palavra. Retomando, então, a gente volta aqui para o laudo, porque foi perguntado para o senhor sobre espuma, e o senhor, como entende bastante, trabalhou, né, trabalha até hoje com os bombeiros, o senhor sabe o que é uma espuma de poliuretano? Não. Não sabe o que é esse Não. material? É um derivado de petróleo, né? Como a maioria das espumas, todas elas são derivadas de petróleo. Mas o poliuretano é não domino o assunto. Não domina o assunto. Não domino. E quando o senhor entrou na Boate Kiss, né, porque quando aconteceu a situação, o senhor entrou dentro da boate, o senhor nunca tinha entrado anteriormente, antes, enquanto funcionava? Não, nunca. Só, o senhor falou em filhas, né? Minhas filhas frequentavam, porque era uma das 2 boates que tinha na cidade, né? Uma lá no BIC, eu não me lembro o nome dela agora, e a Kiss ali no Andrade. Alguma vez elas lhe relataram, porque o doutor, meu colega, lhe perguntou sobre a questão dos artefatos, né? Uhum. Elas tinham lhe relatado sobre essa questão dos artefatos? Pirotécnicos? Minhas filhas nunca me comentaram isso, talvez. Tá. Não sei E se depois tivesse. que aconteceram os fatos, certo? Sim. Porque poderiam não ter comentado antes, né? Mas, assim, depois que aconteceram os fatos, elas chegaram a lhe comentar, e, olha, isso acontecia mesmo, tinham shows pirotécnicos, tinham bebidas ou tinham apresentações com pirotecnia? Elas me falaram só de essas velas de aniversário que a gente coloca no bolo, aquela... com um pouquinho de pólvora, e colocavam nas espumantes, né? E elas falaram, e elas foram muitas vezes? As minhas meninas não foram muito assim da noite, eventualmente uma vez por mês, a cada 2 meses, não eram muito assíduos assim nas boates. E quando o senhor entrou, e aí eu entro assim na questão que eu queria lhe perguntar, o senhor chegou a verificar materiais combustíveis no estabelecimento?
Em princípio, todo material é combustível, né? Todo material é combustível. Então, aqui, tudo que a gente tem aqui é combustível. O que muda de cada material é o ponto de fulgor, que é o ponto onde ele inflama e queima e libera gases, né? Mas todos os materiais são combustíveis. Então, tinha todo material combustível, lã de vidro, as espumas, madeira, tecido de... Que eu me lembre, né? Eu me lembro das mesas ali dos halls ali. Podemos ir adiante? O senhor soube, tomou conhecimento, como é que começou o incêndio? Essa aí é bastante falado, né? Principalmente na mídia e na imprensa em geral. O que o senhor Até tomou o conhecimento? vídeo. Eu vi só pelos vídeos ali um rapaz usando um artefato, que realmente não sei qual é, e aquele artefato iniciou o incêndio. Para a utilização de artefatos, havia alguma exigência? Como é que existe alguma autorização? A legislação exige alguma coisa? Porque nós temos 2 momentos da legislação, né? Nós temos o momento antes lá e o momento depois. Antes, nós tínhamos uma portaria, não recordo o nome, uma portaria feita pela Brigada Militar, e estendia aos bombeiros, né? Das classes de artefatos, as classes A, B, C e D. Da classe A e B, eu me lembro assim que era comercializado, qualquer um de qualquer idade podia pegar, C e D, vinham as restrições. Aí eu dou exemplos desses eventos de fim de ano, né, em Copacabana, na praia e tal, que são vários sistemas de explosivo, que aí tem que ter o tal do blaster e tal. Essa era a preocupação da brigada na época, né, com relação às classes C e D. A e B ficava, acho que, na esfera do DAMI, que é da Polícia Civil, a fiscalização das lojas, comercialização e ambiente interno. Hoje tem a restrição, né? No ambiente interno, imagina-se que era já quase que automaticamente que não era permitido. Eu vou fazer uma pergunta bem específica para o senhor. Sim. A Brigada Militar foi comunicada que aquela noite ia haver a apresentação com fogos? Não. Né? Depois o senhor, quando verificou a documentação, todos os documentos, havia sido comunicado? Não tinha comunicação? Em algum momento a brigada, eu estou falando porque naquela época a brigada ficava junto com os bombeiros, certo? Sim. Agora vocês se separaram enquanto corporações. Né? Então vou usar a expressão correta, o Corpo de Bombeiros de Santa Maria tinha sido comunicado em algum momento da utilização de artefatos pirotécnicos pela Boate Kiss? Não. Alguma vez foram chamados porque havia algum evento para que acompanhassem por alguma questão de risco? Não. O laudo diz, e eu não sei se o senhor tomou conhecimento, que o incêndio gerou perigo à vida. Alguém lhe disse isso? Todo incêndio gera um perigo à vida, né? É natural, todo incêndio. O senhor, antes, utilizou uma expressão, que o senhor disse o seguinte: o IGP é da Polícia Civil. O IGP não é uma instituição, não é uma corporação, então não está dividido da Polícia Civil? É que foi até acho que foi uma expressão mal colocada. Certo, o IGP então, por favor. era da Polícia Civil, né? Eu sou da geração que o IGP compunha a Polícia Civil. Eu sei que eles se independeram, como nós da Brigada, eu não sei em que tempo, por isso que eu fiz essa confusão, mas são instituições totalmente distintas hoje. Sim. Diz aqui, eu não sei se o senhor conhece algum dos 4 peritos que assinou esse laudo. Engenheiro Oswaldo André Betati Basílio, Rodrigo Ebert, os peritos, né? Hausten, Eduardo Ongarato e Cristiano Damasio Coetes. Conhece algum dos 4? Nenhum dos 4. Conversou com algum dos 4? Nunca conheceu? Nunca conheci. Nenhum dos 4. Nós temos, eu não sei assim se o senhor, né, até porque trabalhava na Brigada Militar, não, desculpa, no Corpo de Bombeiros, mas o senhor referiu que foi instaurado um inquérito policial militar, certo? Sim, foi instaurado. O senhor tem conhecimento
do depoimento, esse depoimento aqui, vamos lá, doutor Jader. Esse aqui. Doutor Jader. Desse depoimento aqui, do doutor Jader da Silva Marques, comparecendo, da Silveira Marques, comparecendo espontaneamente lá para prestar depoimento no inquérito policial militar? Não, doutora, eu não tomei acesso a nenhum termo do inquérito policial militar. Pode baixar mais. Dizendo que estava comparecendo, dizendo que as pessoas, e aí o senhor esteve no local, que os bombeiros teriam induzido e encorajado pessoas comuns do povo a adentrarem no local sinistrado para socorrer. E que o cliente dele teria pedido uma máscara e o militar negou-lhe. O senhor tomou conhecimento dessa situação? Essa eu ouvi muito pela mídia, né? E muito que alguma situação dessa do Kiko ter pedido esse tipo de máscara? Também ouvi pela mídia. Mas que ele teria ido lá reclamar, para ser instaurado, para reclamar, para serem tomadas medidas contra os bombeiros? Não, como ele disse, eu ouvi só pela mídia essa tese, esse argumento. De que ele teria ido lá? De que os populares que atuaram... Não, de que o doutor Jader teria ido lá. Doutor Jader? É. Não sei. Não soube. A gente, tanto que debateu a norma, a NBR 9077, de 2001, não sei se você lembra que é de 2001, e nós temos, o senhor falou que é uma norma F6, a norma, né, é um estabelecimento F6. E a gente vai ver aqui a legislação, vamos ver se o senhor se recorda disso. Não, é outra. Essa é a lei de prevenção anterior, 1997. É outra. Pode ir para a primeira. Número de saídas. O número mínimo de saídas exigido para os diversos tipos de ocupação encontra-se na tabela 7 do anexo. E aí a gente vai para a tabela. Pela 7, eu acho que é a 5 que dá as ocupações, pelo que eu me lembro. É a 7. 7. E daqui F6, 2. O senhor não se recordava disso? Mas eu sempre disse que eram 2 saídas de emergência, doutora. Não, o senhor falou que era uma. Não, eu não falei que era uma em nenhum momento. Não? Eu sempre disse que foram 2. E aí a gente vai para aquela outra norma que eu estava ali mostrando. Essa legislação de 1997 era a legislação da época da KISS, não é isso? A lei estadual que foi implementada a defesa a questão da prevenção contra incêndio e a atribuição do Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul, foi em 97. 10.967, 2 decretos, decreto 35 alguma coisa. Mas era o que estava em vigor naquela época. Naquela época era. E o que diz no parágrafo 5º do artigo 1º é que os prédios que têm risco de vida, com probabilidade de incêndio ou desabamento, podem ter evacuação ou interdição determinada pelo Corpo de Bombeiros. Sim, verdade. É verdadeiro isso? É verdadeiro. Os prédios que apresentarem elevada probabilidade... Deixa eu só me dar licença para eu poder ler? Obrigado. Obrigado, doutora. Porque elevada probabilidade de incêndio ou desabamento e aquelas tornadas perigosa pela ausência de itens mínimos de segurança. O que a gente queria dizer com isso e se preocupava muito com isso?
não tinha nem item mínimo em alguns estabelecimentos naquela época. Então, o mínimo era extintor de incêndio, saída de emergência, se não me falha a memória. Quando o estabelecimento tinha isso, não tendo nada que levasse os bombeiros a crer que poderia haver um incêndio ou um desabamento, continuava funcionando. E aí eu diria para o senhor, isso aqui era o poder de polícia, então, que os senhores tinham. O poder de polícia administrativo. E é por isso que os senhores foram criticados na época. Sobre? É por causa dessa legislação que os senhores foram criticados na época? Porque o senhor disse que os senhores foram criticados, que tiveram seus nomes criticados. Sim, tivemos pela imprensa, por vazamento de informações da Polícia Civil de assuntos nada técnicos, mas não isso. Não isso? Não, isso não. Isso até é uma coisa que a gente criticava muito, infelizmente mudou, que a gente chegava em alguns lugares e não tinha um mínimo de segurança e a gente interditava. Mas quando tinha um mínimo, e aí o mínimo na época, não me lembro se era realmente extintores, saída de emergência, iluminação de emergência, os estabelecimentos teriam que ser, poderiam funcionar, a não ser que tivesse uma situação muito crítica, ou possibilidade de desabamento, que a gente pediria um laudo daí de um engenheiro civil, ou com alguma probabilidade de incêndio, quando a gente olhava a parte de elétrica, que poderia oferecer algum risco, aí o Corpo de Bombeiros interditava, nessa época. Então, aí eu vou lhe mostrar, infelizmente, a Polícia Civil imprimiu e o inquérito está com essa fotografia em preto e branco. Sim. Teve esse senhor Nelson, era um fotógrafo que foi prestado lá na delegacia, Nelson Carlos Bolson. E ele entregou umas fotografias. Entregou uma fotografia que mostrava uma pessoa carregando um balde, uma foto do dia 2, uma do dia 2 com pista de dança, uma pista de dança e o palco. Dia 26 de janeiro, que é a véspera dos fatos. Sim. Ele mostrou uma fotografia que eu queria que, apesar de estar preto e branco, se o senhor consegue, a gente fazendo um zoom, identificar esta situação que ele relata, porque, infelizmente, a posta está preto e branco. Sim, vamos tentar. Porque ele estava relatando que o extintor ao lado do palco estaria sem lacre e sem pino de segurança. O senhor, infelizmente, como eu digo, a polícia imprimiu essa foto em preto e branco. Sim. Visualizando ela, tem como identificar isso, a situação? Doutora, fica difícil. O senhor que esteve na KISS... Depois do evento, sim. Mas os extintores estavam pelo chão, eu nem me recordo de ter visto os extintores, porque o foco já era outro, a gente estava... Mas o palco foi o local que pegou fogo, não foi? Foi, era no palco. Foi ali que iniciou o fogo, não foi? Foi ali. Foi ali. E aqui, de acordo com a fotografia, diz ali, essa pessoa que entregou, e eu não tenho por que duvidar da pessoa. Claro, nem eu. Que dia 26, o extintor estaria sem lacre e sem pino de segurança. Isso acontecia quando os senhores iam fiscalizar estabelecimentos de extintores estarem sem lacre e sem pino de segurança. Não estou falando daqui, em estabelecimentos aconteciam isso? Até porque quando a gente ia fiscalizar, se tivesse algum extintor nessa condição, a gente já não consideraria o alvará, né? Exigiria na reanálise, faria um laudo de vistoria lá, dizendo para dar uma... Mas a minha pergunta é, acontecia isso? Não, de lacre pelo Corpo de Bombeiros. Nunca viram isso? Não, é o que eu estou justamente lhe dizendo. Quando a gente encontrava, a gente tomava providência, mas tinha... Eu vou lhe dizer mais, tinha pior ainda. A senhora acredita que tinha empreendimentos do qual a criatura do senhor fazia um investimento, pedia vistoria, ele tinha 2 empreendimentos. Um empreendimento, ele colocava tudo que era requisito de extintor de segurança. Os bombeiros saíam dali e iam vistoriar outra edificação dele, ele trocava tudo dali e colocava na outra, antes dos bombeiros chegarem. Então, ele usava de forma dupla os extintores que ele tinha. Então, tinha coisa bem pior na época, bem pior. Era comum fazer isso. Da mesma forma, extintor, porque a preocupação deles é que era ruim, porque tinha que ter toda uma revistoria de novo, teria que pagar a taxa de novo, então eles procuravam sempre manter, mas a gente encontrava. Encontrava também sistemas de abastecimento sob comando ou automático, dessas caixas de incêndio, que não tinham pressão suficiente, sempre. Aí eu lhe digo o seguinte, um estabelecimento que teve fogo, que tinha artefatos pirotécnicos, sim, tinha
a obrigação de verificar os lacres e funcionamentos dos extintores antes de abrir? Claro, a Muito responsabilidade obrigada. deles, né? Com certeza. Assistente de acusação. Boa noite, coronel. Boa noite, doutor. Eu vou fazer umas perguntas, o senhor pode responder sim ou não, e se o doutor Orlando achar impertinente, pode me censurar. Ok. O senhor falou 2, 3 vezes que se sente constrangido estar aqui, prestar o seu depoimento. Tudo que aconteceu com o senhor e com essa guarnição. Por que o senhor estaria constrangido? Eu não diria que eu estaria constrangido de estar aí por isso, né? Eu me sinto, na verdade, a gente se sente mal, e eu acredito que o momento que a gente poderia, pelo menos, dar voz ao Corpo de Bombeiros seria nesse episódio, porque a gente foi duramente massacrado, tanto pelo inquérito policial como pela produção de mídia, dando a impressão que eu era um fraudador processual, uma pessoa sem caráter, e, ao mesmo tempo, uma guarnição desqualificada e despreparada para um atendimento de uma ocorrência daquela vergadura que era atípico. Na verdade, não é uma ocorrência que acontece todo dia, ela é uma ocorrência totalmente fora dos padrões de protocolo. Por isso, Um crime, por isso que a gente tem, crime. por isso que a gente tem sofrido muito, eu tenho sofrido muito, e não tem procuração para falar por eles, mas é um sentimento que todos têm lá em Santa Maria. O senhor falou que o seu advogado, né, teria lhe dito para não falar em cálculos, números. Eu tive 2 defensores que atuaram comigo durante essa fraude processual que me imputaram, da qual eu não sou mais réu. O senhor já lembra está o nome extinto, lembra já o nome dos acabou. dois? A própria transação penal eu não aceitei, que no momento que me ofertaram lembra a o nome transação dos dois? penal, eu não aceitei. Então, são 2 defensores públicos. Não sei se eu posso falar o nome deles, se é pertinente ou não. Sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, era o Dr. Walter e o Dr. Henrique. Quando o senhor chega na frente da boate, muitas pessoas se encontravam lá na frente, poucas pessoas. Tinha bastante gente. As pessoas estavam curiosas ou elas estavam lutando? A impressão, o maior foco meu de atenção assim foi nas autoridades presentes lá, né, dentre secretários, polícia. Mas a gente nota se as pessoas estão peleando as pessoas ou estão assim, curiosos. É que teve um isolamento de local depois, né, assim que o pessoal conseguiu conter. O que eu vi muito foi assim pessoas do serviço público. Né, Tranquilo. isso tinha bastante. Eu peço para o senhor para nós tentar ser rápido, não Certo. rápido, mas Claro. mais direto, sim, não. Para Certo. até os jurados estão cansados, o doutor Orlando, todo mundo. Eu não, doutor. Não, doutor, Eu tô desculpa. tranquilo. Desculpa. Eu vou dar uma situação hipotética e, ao fim, tem uma pergunta, tem que ter uma interrogação. Se eu ligar, abrir uma válvula de um bujão de gás, com certeza o gás vai sair. O senhor concorda comigo? Sim? Sim. Sim. Se não ocorrer nenhum tipo de faísca, esse gás incendeia? Esse bujão pode pegar fogo? Ele só vai incendiar, pegar fogo, explodir se estiver confinado. Se estiver com ventilação, tanto é que a medida preventiva é quando houver cheiro de gás, ventilar. Eu abro aqui, está saindo gás, saindo. se não botar faísca, Se o senhor tiver um ambiente ventilado, sem problema. Pode pegar fogo se for direto sem a mangueira. Aí tem até casos que a gente dá treinamentos que o pessoal liga o isqueiro. para pegar fogo e no ele sai- bujão que sai o sai gás, tem que sair próximo. fogo, tem que botar fogo. Sai próximo, sim. Botar fogo, tem que ter uma Sim, faísca. Tem que ter fonte ígnea, né? Tá. Com relação aos documentos dos bombeiros que o senhor deve ter emitido na sua caminhada toda da Brigada Militar, depois virou independente, esses documentos do IGP, da Polícia Civil, da PM, da Defesa Civil, esses documentos a gente presume que eles têm fé pública. O senhor concorda comigo? Todo documento emitido por autoridade pública tem fé pública. Né? Tá, ok. Um extintor vazio, sem carga, ele funcionará mesmo sendo manuseado por um bombeiro ou uma pessoa que tem um curso? O extintor que não tem condições de operação não vai funcionar com ninguém. Tá, beleza. Eu vou me ater àquela imagem que o senhor viu no início, que a defesa do Elissandro trouxe, eu acho que é Fátima, aquela senhora da Rede Globo, que ela fala assim, a vazão da porta era 70 pessoas por minuto. 700 pessoas sairiam em 10 minutos. Mais de 700 pessoas seriam mais de 10 minutos.
A vítima Érico, ela veio aqui categoricamente, um policial militar, e falou que tinha aproximadamente de 900 a 1.000 pessoas lá. Se nós botar a mesma porta, ou menor, sem uso do fogo, as pessoas iriam morrer? Sairiam? Até eu faço uma correção. Porque Eu posso fazer melhor. O Dr. Jader já ficou lá oriçado, que ele não gosta de números, ele é advogado, ele não gosta de matemática. Eu posso fazer uma correção. Não, vou lhe refazer para ficar mais... 70, são 100 de forma ordeira, num ritmo ordeiro. Nós vamos botar uma porta menor e mais pessoas. Se não tiver fogo, todo mundo sai. Não, a porta diminuiu, a unidade de passagem diminui. Tá, mas vai ser mais tempo, né? Muito mais tempo. Mas eu pergunto, mas todo mundo sai se não tiver fogo? Se não tiver incêndio, sai a quantidade de pessoas previstas. 691, sai 691. Ninguém morre, ninguém se machuca. Fica difícil de prever, porque nesse momento pode haver morte por asfixia mecânica, de sem fogo, eu estou lhe perguntando, aí não tem desespero. Uma situação controlável, com as dimensões adequadas, pelo número de pessoas... Tá, a pergunta é bem objetiva. Se não tiver fogo e nós botar 300 pessoas e que uma porta que passa 5... Se não tiver fogo, vai demorar mais, mas vai sair. Vai sair, mas vai demorar mais. Mas ninguém vai morrer. Tá. Quando tem uma decisão dos bombeiros, quem decide é o soldado ou o coronel? Decisões de atos administrativos é de quem tem a competência legal para a decisão. Nos bombeiros seria? Comandante da unidade. Nesse plenário, nesse processo, seria o doutor Orlando. Não seria assessora dele. Justamente. A boate Kiss, ela estava... O senhor fez referência, só se confirma, que a boate estava irregular e ilegal com as documentações, né? O senhor fez essa menção que ela não tinha alvará. Ela estava sem a vistoria, né? Estava funcionando porque estava dependendo da vistoria. Tá, mas aí o senhor... A de 2009 estava ok, estava de acordo com o que a gente preconizou lá. É que o senhor... Eu estou lhe perguntando, a boate, o senhor afirmou que ela estava irregular. O senhor confirma? Ela é irregular porque ela estava em obra, né? Em obras que deveriam ser informadas. E aí não podia regular. Funcionar, né? Não tá, podia. Beleza. Funcionava, né? Porque não tinha restrição. Mas o alvará tinha sido anulado. A gente está falando... Estou tentando lhe responder. Não, mas as minhas perguntas são bem fracas, mas são direcionadas. Não, são boas suas perguntas. Eu não sou piorra para ficar rodando. Sim. O senhor fala em combate a incêndio, locais de aglomeração, que vocês fazem PPCI. O senhor sabe o que significa o conceito de superlotado? O senhor é um homem técnico. Superlotado e além da dotação do local autorizado. Eu vou ler aqui, daí o senhor só me diz se é ou não. Superlotado, que superlotou, que apresenta um número maior do que o máximo permitido, sobrelotar. Estar além da permissão do número permitido é superlotado? É. Beleza. Era isso, Excelência. Muito obrigado. Demais? A assistência de acusação não tem mais perguntas, a gente passa para... Não, já acabou agora. Não vamos passar para mais ninguém. O senhor assina agora, eu lhe agradeço a presença. Muito obrigado, uma boa noite. Próxima testemunha, Nilvo. Só para registrar que me passaram hoje, não sabia. Dia do oficial de justiça hoje, é isso? É hoje? Cumprimentos, então, a todos e agradecimento pelo trabalho. Fica o registro aí do Dia do Oficial de Justiça. Muito obrigado, uma boa noite. Eu ia perguntar para o doutor Pedro o que é piorra, que eu realmente não sei. Essa não faz parte. Piorra é um peão. Ah, tá bem. Fica rodando que nem peão, não sai do lugar. Certo. Piorra, eu conheço, eu acho que é um termo espanhol. Mas que barbaridade esse homem. Nunca ouviu falar em piorra? Não, eu sou colono. Eu só perguntei porque eu realmente não sabia, pessoal. Vamos seguir o trabalho. Pedro, hein? Não fica rodando que nem piorra, nunca ouviu falar isso aí? Fala espanhol. Fala espanhol, menino. Foda.
Doutor, vamos trabalhar. Por favor. Essa pro Jean já ir para casa. Doutor Jean já pode ir Vamos pra lá, casa. vamos lá, vamos seguir. Mas às vezes é bom também, né? Tudo é muito... Começou às 9 da manhã, né? Todos nós, e já são 9h15, são 12 horas de trabalho. Eu disse que não é verdade, mas não é verdade que eu não estava cansado. Mas vamos seguir O senhor é adiante. blindado. Senhor Nilvo, né? Isso. Me fala, por gentileza, o seu nome completo, É Nilvo José Dornelles, sua idade. 53. O senhor vem depor hoje como testemunha de defesa arrolado pelo acusado Marcelo. Eu devo lhe indagar se o senhor conhece algum dos réus, o Marcelo, o Luciano, o Mauro ou o Elisandro. Todos. Eu tenho problema de audição, só para... O senhor fica Não, mais não. fácil se eu tirar a máscara ou falando de máscara? Pode o senhor... falar, pode falar. Tá bem. Qualquer coisa, o senhor me dá um sinal aí que eu tento falar mais alto. Amizade íntima com algum deles ou frequentar a casa, não? Não, não. Ok. Qual foi? Tá. Senhor Nilvo, a respeito do fato dos fatos que ocorreram aqui no dia 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, o senhor não estava lá, até onde eu Não. sei, né? Não presenciou os fatos. Também não. Conhecia a Boate Kiss? Sim, uma vez eu tive lá. Em que circunstância? Como frequentador ou... É um aniversário lá, 2 anos anterior, tipo 2009, 2010, no máximo. O senhor era dono de uma boate também lá? Sim, sim. Balari? Isso. Qual era, digamos assim, o público-alvo da boate que o senhor tinha? O mesmo. Universitários? Sim. Desde quando o senhor era dono? 2006, dessa aí. E aqui surge no mercado quando? 2009, se não me falha a memória. Tinha demanda para ambas casas noturnas? Não. O senhor perdeu clientes? A partir de 2012. Uhum. Ou alguma coisa em 11. E até quando seguiu o seu negócio? Depois da tragédia, durou mais 1 ano. Uhum. O pessoal da banda Gurizada Fandangueira tocou alguma vez na sua boate? Sim. No sábado, inclusive, anterior. Eles usavam artefatos pirotécnicos nos shows? Sempre. E não só eles, as outras bandas também. Na sua boate? Sim. Era voz corrente, ou melhor, vou reformular, era característico da banda Gurizada Fandangueira a utilização desses artefatos? Sempre. E isso era tratado com o senhor quando era na Balari? Não, nunca. Todas as bandas que usaram, e não foi só bandas, DJs, barmans, nunca foi consultado. Isso aí... Mas eles chegavam lá e utilizavam sem que o senhor soubesse? Eu preciso entender, não entendi. Na primeira vez eu fiquei sabendo. Se eu não disse nada contra, estou consentindo. Certo. E como que era, digamos, a parte estrutural da sua boate? O revestimento era de quê? Revestimento? Não, é gesso e lã de rocha, lã de vidro. Porém, isso aí eu tenho que fazer esse ressalvo. No primeiro depoimento que eu dei em Santa Maria, eu fiquei com vergonha de admitir. Eu comprei a boate já montada, a Balari. Então já estava pronto, inclusive CNPJ, PPCI, e tinha, eu omiti, tinha no fundo, nas costas do palco, tinha essa lã, uma lã
cor de areia, cor bege, no fundo apenas. E espuma? Espuma, eu quero dizer essa espuma. Uhum. Eu omiti isso aí por muita pressão, né? O senhor consideraria isso uma informação, digamos assim, ruim para que as autoridades tivessem ou que pudesse... Não, a opinião pública. As autoridades, naquele momento, não me preocupavam. Eu retirei essa lã na segunda-feira de manhã. A RBS me ligou, que estava indo lá para fazer uma reportagem. Uhum. Até eu tinha renovado o meu alvará com os bombeiros na quarta anterior do incêndio. Uhum. Eu tinha renovado, estava em dia, eu apenas tirei essa lã, que era só no fundo da parede, e consumi com ela. E qual seria o problema desse material? Eu fiquei sabendo no domingo que era inflamável, que ocasionou toda essa tragédia, né? Uhum. Aí eu me sinto mais à vontade, doutor. Em 2005 eu comprei um bar, em 2005, todo o palco, não era só o teto, laterais, fundo, tinha também. Eu sempre comprei bar montado, eu nunca construí, nunca tive condições. Quebrava um bar, eu ia lá e ressuscitava. Uhum. Esse bar que eu comprei em 2005, era todo ele, tinha essa espuma. E eu me sinto à vontade de dizer que nos exaustores, inclusive depois da tragédia, ainda nos meus exaustores tinha essa lã. Uhum. Foi recomendada para mim em 2007, Tá. mas não para botar em teto. Porque a lã de vidro ela começa a se desprender no exaustor. O exaustor é tipo uma coifa, Uhum. que é para não sair o ruído. E aí começa a se desprender. Aí essa espuma é mais fácil que ela fica presa. Uhum. Ali, no meu bar, era na Bozano. Eu estou falando porque o horário para vocês, eu não quero estender. Só na Bozano tinha 3 bares, 3 tinham essa espuma. O Boemia, eu fui lá dentro, na época podia fumar, ele foi fechado e foi para reabrir. Agora, isso eu não posso dizer se foi recomendado por engenheiro ou foi coisa da cabeça, mas toda a lateral dele, até embaixo, eu ainda falei para o dono, porque não tem medo que alguém fure com cigarro. Uhum. Né? E também outra informação que eu não dei na época, no dia 28 eu tirei, dia 29 teve uma reunião em outro bar na Duque de Caxias, Certo. com todos os donos de bar, foram convidados. Aí a minha esposa começou a olhar para o teto desse terceiro bar. E esse terceiro bar, o teto tinha muita espuma. E aí o rapaz falou, não, essa aqui não é a mesma que teve lá. E por que se usava tanto a espuma? O preço dela era barato em comparação com outros materiais que pudessem produzir o mesmo efeito ou não? Deixa eu lhe explicar. Eu usei só nos meus exaustores, deu comprar. Sim. Muito pouca. Certo. Então eu não tenho uma noção do que seria, porque eu usava sempre gesso e lã quando eu ia fazer, com o objetivo de isolar. E o gesso e a lã são mais caros do que a espuma? Não sei lhe responder. Isso aí. Me diga uma coisa, o senhor, então, é possível dizer que trabalhou na Noite de Santa Maria desde 2006, é isso? Na verdade, 2002. Certo. A Banda Gurizada Fandangueira era antiga na cidade, né? Sim. Shows, digamos assim, conhecidos. Sim. Era hábito que eles utilizassem artefatos pirotécnicos. Sim. Então, a pergunta era digamos, nesse ambiente, né, nesse ramo de negócio, era razoável que se desconhecesse que a Banda Gurizada Fandangueira utilizava artefatos pirotécnicos em seus shows? Não, todo mundo sabia. Infelizmente, né, não vou faltar com a verdade. Era conhecido por todo mundo. Onde e o como eles da banda adquiriam esses artefatos era objeto de seu conhecimento ou o senhor não sabe onde isso comprava? Olha, muitas vezes eu comprei assim em vários lugares e também meus barmans. A informação que tem, pelo menos para nós, nunca nos disseram, isso aqui é para uso interno, uso externo.
Eu mandava comprar. Infelizmente, hoje eu jamais. E o Mauro? O Mauro tinha que tipo de atividade em Santa Maria que fosse do seu conhecimento? Ele era dono da boate Absinto. Que eu saiba. Desde quando? Olha, deve ser em torno de 2000, 2001, por aí. Que eu comecei com boate e ele já tinha. Depois ele se torna sócio da Kiss, correto? Sim. E ele tinha envolvimento com alguma outra casa noturna, ou bar, ou pub, ou algum ambiente de, digamos assim, de frequência preponderantemente noturna? O Absinto. Que eu saiba, o Absinto. O Absinto e a Kiss. E a Kiss. Uhum. Com relação ao Marcelo, ele era o vocalista da banda. Sim. Normalmente era... existia algum momento específico em que fosse utilizado esses artefatos pirotécnicos ou isso variava? Olha, era uma parte... melhor, eles escolhiam, acho eu, que a melhor música do momento. Era um momento que o pessoal, os clientes entravam em euforia. Tipo assim, inclusive... É comum a gente mandar dar uma olhada em outras casas, né? Uhum. Outra casa noturna, que não é a Kiss, não é nem o Absinto, estou dando como exemplo. Um barman meu foi dar uma olhada e disse, a banda toca uma música legal, tal hora, sai uns foguinhos. E não era assim, a gurizada, era várias bandas. Uhum. Só que numa hora dessa, é complicado, a pessoa vinha aqui e dar a cara a tapa, dizer, não, eu usava. Chegar uma banda que ajudaria muito a defesa dos rapazes, dizer, não, a gente usava, não sabia, admitir. Na sua casa, a Balari, como que funcionava a questão dos extintores de incêndio, por exemplo? Eles estavam em dia porque eu acredito muito em anjo da guarda. Eu tive... assim, já fazia um mês que eu vinha... Estou com um ano e meio de alvará vencido dos bombeiros. Sabe? E eu tenho que chamar, daqui um pouquinho vão me trancar por causa disso. Que comigo assim, a fiscalização era rígida. Aí eu fui nos bombeiros, pedi para eles irem lá para... o que precisa arrumar aqui? Que tinha tantas exigências. Eles, cada vez que ia pediam umas coisas. Né? Aí foram lá, tem que virar, a porta abria para dentro, uma de emergência, abria para dentro, que é errado. Só arrumar a porta. Aí o que eu fiz? Arrumei, revisei, que é de praxe, né, toda, né, e chamei para a vistoria, na quarta-feira anterior do incêndio. E aí os bombeiros me ligaram, a gente não vai poder ir. E eu digo, pelo amor de Deus, né, tá tudo pronto. Aí eles, então tem que ser agora. Aí eu fui, na quarta-feira, como tinha recém-revisado, estava... tudo em 100%. O senhor abria normalmente que dias da semana? Cheguei a abrir de terça a domingo. Uhum. Quantas pessoas cabia ali? Olha, hoje, eu vou lhe dizer, eu cheguei a botar mais de 1.200 pessoas. Mas hoje, porque no PPCI não constava. Uhum. Hoje, 499, que umas áreas VIP foram obstruídas, né? A diferença do número... Estou falando só da sua experiência para a gente não Sim. tornar isso uma discussão abstrata. Mas a diferença, normalmente, que o PPCI apresenta como uma margem de segurança de lotação da casa é bastante inferior, ou é igual àquilo que, digamos assim, fisicamente a casa comportaria? Não, o PPCI, eu nunca vi assim, dizer que poderia tantas pessoas. Sim, eu entendi. Quer dizer, o PPCI apontava um número de 400 e... Não, depois da tragédia. Antes não constava. Tá bem, perdão. Abrir não tinha. Perdão, entendi. E em comparação com a sua casa, a Balari, a Kiss era uma casa noturna maior, igual ou menor em termos de tamanho? Acredito que igual. E em termos de sofisticação? Bem melhor. 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 E só para caminhar para a conclusão, o Marcelo, das vezes que o senhor viu ele
com esses artefatos? Eles usavam uma espécie de luva? Olha, isso não adianta, porque eu nunca observei. Eu ficava no sentido oposto do palco, onde é a mesa de som. Se eu falasse era luva, eu não vou saber. O tipo de atuação que o Mauro tinha na Kiss, o senhor sabe qual era? Eu acho que ele era só investidor, que anteriormente ele tentou me comprar ali a minha. Acabou assim, tipo em questão de um mês, eu não sei o prazo exato, ele acabou comprando a Kiss. O senhor chegou a cogitar vender a sua? Sim, eu tinha interesse. Pensou em preço? Oi? Pensou em preço, em valor? Na época eu acho uns 300 mil. 300 mil? Eu vinha assim, remando. O motivo que eu queria vender era esse. E a negociação com o Mauro não se concluiu por qual razão? Na verdade, ele queria comprar metade e queria que eu ficasse tocando. E eu queria me ver livre. Tanto foi uma bênção para mim eu ter saído da noite. Certo. Defesa de Marcelo. Agora os advogados, depois promotores, vão lhe fazer algumas perguntas. Pode manter a mesma posição, ficar bem tranquilo, tá? Boa noite, senhor. Boa noite. Obrigada por ter vindo. Senhor, você bem pontual nas perguntas, tá? Aproveitando a última pergunta do juiz, eu vou pedir que o senhor vire um pouquinho mais, que os jurados é que vão julgar, então é bom que eles lhe escutem, mas o senhor tem que falar, tá? Tá. Aproveitando a última pergunta do juiz, tá? O senhor disse que o senhor ficava na mesa de som, certo? Sim. Mas o senhor via a banda tocar? Sim. Tá. Quantos ambientes tinha nessa boate? Tinha a pista eletrônica, que era separada, que eu não teria visão ali, e embaixo toda ela. Tá. Era 2. Tinha 2 mezaninos, é por isso que também... Tá. Quando a banda gurizada fandangueira tocava, o pessoal vinha para frente da banda? Sempre. Esvaziava daí mais ou menos o outro salão e o pessoal vinha? Não, é que ali era sempre... Né? Sim. O pessoal Quem é que escolhia as bandas? Eu. O senhor, Eu. mas a pedido dos alunos, como é que era? Olha, se tinha data vaga, geralmente quando era festa de turma, a turma já vinha e dizia, é a banda tal, até eles contratavam. A gurizada era usada muito lá dentro da universidade também. Certo. Era uma banda que chamava... Sim, sim. Chamava bastante. Com quem que o senhor fechava os contratos da banda? O gaiteiro. Quem é o gaiteiro? Acho que é Danilo. O que faleceu? Sim. O senhor acertava tudo com ele? Tudo. Quando tinha esses shows pirotécnicos, o senhor disse que eles fizeram uma vez, o senhor não falou nada, significa que o senhor aceitava? Mais de ano. Já vinha fazendo. O senhor avisava para o Danilo da segurança da sua casa? Não. O senhor não dizia, Danilo, fica tranquilo, pode tocar, avisa teus músicos. O senhor não avisa. Isso é normal entre as casas? Não. Contratava para tocar apenas. Certo. Todas as pessoas que entravam dentro dessa casa se sentiam seguras? Sim. Partia do princípio disso? Sim. O senhor não avisava de extintores, como é que era o teto, desse que tinha Não? Não. Até, infelizmente, essa cortina que tinha no fundo, lá, o pessoal botava... Quem trabalha com som sabe aquelas cortinas de LED, que é cheio de emaranhado de fio. Poderia ter acontecido ali. Mas não aconteceu, com a graça de Deus, graças a né? Deus. Isso mesmo. Quanto que o senhor pagava, estritamente a gurizada fandangueira? Eu até não digo, eu sou advogada do Marcelo, do vocalista, tá? Quanto que o senhor pagava para eles? Olha, eu acho, porque isso aí faz tempo. Se o senhor se recordar, claro. Em torno de R$1.000. R$1.000. Não era mais que isso. Para a banda? Para a banda. O senhor sabe quanto é que os cantores recebiam? Não. Por exemplo, o Marcelo. Não, isso aí eu não sei. O senhor sabe se o Marcelo era frequentador da sua casa ou ele só ia lá para tocar, para cantar? A maior parte para trabalhar.
Se foi alguma vez, eu não recordo. Nenhum deles. Certo. Tá bom. Estou satisfeito. Muito obrigada. Tá, Júnior. Doutor Jader. Obrigada, doutor. Boa noite, senhor Nilvo. Aqui. O senhor está me escutando bem? Tô. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor disse que um pouquinho antes de acontecer isso, os bombeiros estiveram na sua casa e eles fizeram a vistoria. Sim. Nesse momento que eles estiveram lá, o senhor tinha o que o senhor chama de essa manta, essa coisa, é a espuma, né? A espuma mesmo, só era cor clara, a única diferença. E isso que eu ia lhe perguntar, ela era aparente onde ela estava? Sim. As bandas eram tão aparentes que eles botavam um pano para tapar porque ficava feia. Eles queriam tapar a espuma? Sim. Então, mas o que eu quero saber, era aparente, os bombeiros viram essa espuma? Poderiam ver, mas não viram, acredito. Por que o senhor acha isso? Não, se eles tiverem... Bom, é que também só depois do incêndio, né, que o pessoal ficou sabendo que era inflamável. Mas isso que eu ia lhe perguntar, eles andaram pela casa? Toda, normal. Foram na região onde essa do espuma palco, estava? sim. Tá certo, eu não tenho mais perguntas, obrigado. Doutor Jean. Tá. Boa noite. Esse índio aqui, tudo bem? Tudo. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Meu nome é Jean Severo, eu sou advogado de Luciano. Eu não tenho testemunha, mas vou aproveitar Vossa Excelência aí, tá? Vamos lá. Há quanto tempo o senhor está na noite, trabalhando com... Assim, eu trabalho com som também, trabalhava com som, então, desde os meus 18 anos, em Santa Maria, botando som em clube. E boate desde 2002, com certeza. Perfeito. Então é um empresário já com tempo de estrada, é isso? Sim. Que bom. O senhor pode informar para esse douto conselho de sentença o que faz um hold numa banda? Informar para os jurados. Isso. Aqueles que são destinatários da prova. Então, assim, explicando para vocês, o hold é o rapaz que leva água mineral. Eu vou dar um exemplo para vocês. Me dá pena desse guri aqui. Me dá pena dele. Eu estou de testemunha do Marcelo porque eu fui convidado. Mas esse menino, se ele tivesse tido um acidente de moto, 2 dias, e quebrado a perna, ele seria substituído por qualquer outro hold e faria o mesmo show. Olha, eu perdi vários amigos, mas eu vou dizer a verdade. Ele devia ganhar 50 pila para fazer isso aí. E se ele tivesse caído, ficado doente hoje com Covid e não pudesse, teria tido a mesma tragédia. Me perdoem as famílias, mas é a verdade. Não sei se quer que eu fale alguma coisa, mas... Sim. Muito importante esse depoimento. Muito importante. Vai cuidar de ti, tá? Não, deixa eu falar, tá? É que é inocente, não vamos começar. Excelência, me garanta a palavra. Pergunta, eu doutor. não me meti com ele. Perguntas. Para aí. Para, doutor. Pode ficar quieto, tio. Isso é... Por favor, né? Pô, deixa eu trabalhar, frouxou todo. Tem que responder a pergunta, rapaz. Se ninguém acrescenta Parece nada, doutor. prego em polenta, te afirma. O senhor perguntou, tem que responder. Te afirma. Não, excelência. Pergunte, pode perguntar. Essa gelatina não se afirma. Que barbaridade, cara. Responde. Que barbaridade. Que barbaridade. Seu Nil. Oi. Nil. Pode falar. Como o senhor comprava esses fogos numa loja chamada Cabum? Olha, uma vez apenas ali. Eu comprava mais próximo à Balade.
E nessa loja eles davam instruções? Nunca. Explicar? Foi uma vez, mas tanto na Cabum quanto nas outras lojas, que tinha mais duas na mesma rua da boate, nunca disseram nada. Explicavam como é que eram os fogos, que tinham que ser vendidos em caixas? Não. Eu comprava, simplesmente pagava e levava. Vendia unitário também? Ah, isso eu não recordo. Mas não davam nenhuma informação importante Nenhuma, sobre nenhuma. o produto? Qualquer um que chegasse ali comprava o que queria? Sim. O senhor sabe que foi cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa do Daniel da Cabum, onde tinha milhares de explosivos? Isso aí foi uma notícia que passou muito em Santa Maria? Isso eu não acompanhei, eu não vi. Eu vou lhe mostrar ordem, Deixa eu trabalhar! Deixa eu trabalhar, não atrapalhei ninguém! Eu fiquei quieto aqui! Pode seguir, olha que eu quero doutor. mostrar. Pode seguir. Mas não existe isso. Mas não existe isso. Parou! Milhares de explosivos é uma coisa que não se fala. Não é verdadeiro. Vamos seguir. Me garanta a palavra. Pode seguir. Eu não sei por que eles têm tanto medo. A palavra está... Ninguém tem medo aqui, ninguém tem medo não. Ninguém tem medo de ninguém não. Doutor Pedro, só um segundo, agora eu quero falar. Doutor Pedro, vou dizer muito... Não tem coelho na cartola. Só o seguinte, vou dizer muito claramente. Se contenha. É inocente. Isso acaba legitimando todo e qualquer discurso. Eu não faço nada. Eu sou provocado. Perguntas. Olha ali. Porque eu sei que o senhor disse essas reportagens. Olha ali. Isso é a Cabum. Ali está os dinamites, os explosivos, ó. Tá? Isso é a Cabum. A máscara. E eu não vejo ninguém brigar com a Cabum. Quem falou? A máscara. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Essa é a reportagem, ó. Olha, excelências. Olha o Cabumzinho, ó. Mentiroso ordinário, eu falo. Mentiroso ordinário. Olha aí. Olha aqui, excelência. Isso só estimula... Excelência. Não. Só um segundo. É só comigo, excelência? Só um segundo. Por que é só comigo? Só um segundo. Por que é só comigo? Associação não. Não vamos entrar na... Só um segundo. É o que eles querem, pessoal. Se acalma. Não é o que eles querem. É o que eles querem, pessoal. Se acalma. É o que tu quer. Deixa eu estou defendendo o inocente. Pode cortar Toma os microfones. Toma o seu remédio, Vamos defender qualquer um. Não, isso não está certo. Isso é um espetáculo. Vai fazer tuas baixas. Só um segundo, doutor. Só um segundo. Fazer tuas baixas, doutor, aí não. Pera, só um segundo. Nós estamos descambando aqui. Não aguenta nada. Nós estamos descambando para uma coisa desnecessária e que quem começou foi ele. acaba transmitindo uma mensagem errada para as pessoas. Só um segundo. Só um segundo. Vamos ver se tu te afirma. Isso não é... Que macho, eu tô com medo. Só um segundo, doutor Davi. Tu vai xingar. Isso é um comportamento que só legitima o que é inadequado. Isso aqui é inocente, eu vou brigar sempre. E se eu tiver que morrer nesse plenário, eu vou morrer. Está errado fazer isso. Nós vamos seguir os trabalhos, nós vamos ter calma aqui. Eu vou me retirar. Sabe? Não adianta, a gente tá... Não, os familiares pode deixar aí. Não é... A gente também tem que saber, isso vale para todos, as pessoas não devem se manifestar, mas elas também não é exigível que escutem toda e qualquer coisa e se mantenham silentes. Vamos só acalmar as coisas. Doutor Jean, eu já lhe disse... Eu já lhe disse uma vez e vou repetir. É possível conseguir as mesmas respostas que o senhor quer falando com menos exaltação. Eu respeito o seu estilo. E até só um segundo. Eu respeito o seu estilo e aprecio o seu modo aguerrido de ser. Eu não estou dizendo para descer de 45 graus para 30 graus, porque eu sei que isso faz parte da natureza de cada um dos profissionais. Mas desça de 45 para 35, para 40 graus. E as perguntas... Todo mundo tem que saber aqui, eu acho que os jurados sabem. O que eu vou dizer não é nenhuma obviedade. Ninguém é mais ou menos certo por falar mais ou menos alto. Vamos ter calma. Ele está respondendo as perguntas. E até devo dizer, o senhor me desculpe se estiver cometendo uma inconfidência. Trata-se de uma testemunha que, inclusive, teve um atendimento hoje, né? Eu sei da questão de saúde do senhor e estou tentando cuidar. Não há por que estimular alguma coisa que possa ser complicada até para a testemunha. Nós estamos num plenário do júri. E para o doutor Pedro, vou dizer, ele saiu daqui, mas vou dizer com clareza, porque digo as coisas, não caio
não caio, vou dizer isso para o doutor Pedro, assim, de acusação, eu não caio na esparrela do jogo para a torcida. Nós estamos fazendo um trabalho aqui que é sério. É circunstancial que a importância do caso determine que ele seja transmitido. Mas aqui nós estamos trabalhando para dentro, não para fora. E, quando não há transmissão, é possível estar. E o melhor é que todo mundo aqui esteja, porque eu converso com todo mundo também. Circulo e falo. Agora, há meia hora atrás, estava ali de papinho, e agora vem imaginar-se como um grande inimigo? Não, não caio em conversa fiada. Não caio em conversa fiada. Então, doutor Pedro, embora não esteja aqui, haverá de ouvir essa admoestação, vai dizer, não adianta querer gritar para mostrar, sabe? Vamos seguir os trabalhos. Nós estamos indo bem, estamos no final do dia, nós vamos terminar essa oitiva, mas nós vamos terminar com serenidade. O senhor tem a palavra garantida para fazer as perguntas que quiser, baixando um pouco o tom. Excelência, o senhor já me conhece há algum tempo. Meu estilo foi diferente alguma vez ou sempre foi assim? Sempre foi assim, é isso que eu estou dizendo. Vamos seguir, vamos seguir. Nilton, essa matéria é referente a essa apreensão de vários explosivos. Gostaria que eu olhasse, que o conselho olhasse. Tá? Essa é a Cabum, tá? E também temos fotos da Cabum que eu gostaria que o Nilvio visse, se é o mesmo local, vou botar a máscara. Isso aqui. Isso que eu já tomei a Janssen. Não adianta. Mostra as fotos, Martin, por favor. Essa é a Cabumzinha, tá? Essa é a loja, Nilvio. Vou te mostrar agora. Sim. Ó, é assim que vende as coisas lá, Nilvio? Sim. As prateleiras, sim? Sim. Excelência, eu estou satisfeito e eu peço desculpa ao conselho de sentença. Mas é meu jeito, eu não vou mudar nunca. Porque quando eu tenho um inocente nas mãos, eu vou além, eu vou ao limite físico e mental. Porque é assim que eu aprendi a defender o ser humano. Ainda mais quando é inocente. Doutor Mário e doutor Bruno. Posso começar? Seu Nilvo, aqui. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo. Eu vou lhe fazer só duas perguntinhas antes de passar para o meu colega. Eu quero, em cima desse ponto que o senhor falou, dessa negociação com o Mauro, que o senhor chegou a começar a conversar com o Mauro e que de uma hora para outra essa negociação não avançou. Me parece muito importante aqui eu entender isso. O senhor estava disposto a passar o negócio, 100% do negócio. Sim. 100% do negócio. E o Mauro não queria, ele queria um sócio, é isso? Ele queria que eu ficasse tocando, aí não... Tá. Tocando nessa linguagem, a linguagem que a gente costuma usar, administrando, exato, certo? Ele não queria administrar. Ele queria comprar 50%. Perfeito. Ele manifestou que ele estaria se desfazendo do absinto, algo assim, ou ele ia continuar com o absinto? Não sei. Isso não chegou? Não sei. Tá. Não... E aí o senhor não queria continuar administrando por 50%? Sim, não, eu já queria sair da noite. Perfeito. E aí o negócio deu aquela esfriada e quando o senhor soube, ele tinha se tornado sócio da Kiss, é isso? Sim. Nos moldes que ele queria. A negociação dele na Kiss era nos moldes que ele inicialmente queria. Tá bem. Eu estou satisfeito, vou passar para o meu colega aqui. Muito obrigado. Seu Nilvo, boa noite. Boa noite. Tinha uma parte, quero voltar aqui na questão o senhor disse que comprou, já tinha bastante espuma na sua boate lá, mas quando o senhor precisou comprar mais, o senhor teve uma indicação para comprar ou onde que o senhor comprou lá? A primeira vez que eu comprei foi em 2007. Eu fico com pena de falar o nome do engenheiro, que na verdade ele nem me cobrou, mas ele me indicou para usar nos exaustores. Tanto que depois do incêndio, os exaustores continuavam, até que um cliente lá chegou e disse, a mesma espuma daqui. Eu acabei mudando e botando ar-condicionado. Isso aí foi em 2007, a primeira vez que eu tive. A compra foi não é necessário dizer o nome do engenheiro, né? Tá, ótimo. O senhor não disse
e talvez não queira dizer o nome, mas foi um engenheiro que lhe indicou. É isso, Sim. Isso que eu quero deixar vincado. Sim. É isso? Sim. Certo. O senhor, a cidade é uma cidade média, assim, mas não é uma cidade tão... Ainda é provinciana, todas as pessoas se conhecem lá, né? O senhor ficou sabendo que quando o Mauro comprou metade da Kiss, como é que foi as condições do negócio? Se foi parcelado, como é que foi isso aí? Isso aí não. Não adianta que eu... O senhor ficou sabendo que existia um inquérito do Ministério Público investigando a Kiss, e aí o Mauro ficou sabendo e suspendeu os pagamentos em razão disso? Também não. Também não. O senhor era investigado pelo Ministério Público? Lá tinha algum inquérito na sua boate sobre isso? Eu tive, inclusive, assim, em 2002, uma coisa que eu tive esse TAC, né? Eu não tive essa sorte. Eu vou dizer assim, o Ministério Público, naquela época, e a minha esposa, que era proprietária, assinou o TAC em 2004, acredito eu, ou 2003, a gente ficou sabendo, ela me ligou, teve um bar que foi multado, né, pelo Ministério Público. Saiu na contracapa do jornal, a gente não foi informado. Não tiveram a delicadeza de mandar alguém lá nos dar uma notificação, e essa multa era diária. Meu faturamento, na época, era R$1.000 por dia, e essa multa, eu não vou lembrar com exatidão se era 300 por dia ou 500. Assim, era inviável eu abrir 4 sexta-feira, que eu só trabalhava na sexta, para ganhar 4.000 no mês, e pagando 500 pila por dia. Eu paguei, depois do incêndio da Kiss, isso aí eu paguei 150 mil no Ministério Público. Claro que eu não guardo mágoa, porque talvez tenha sido um livramento para mim. Seu Nilvo, essas espumas que o senhor acabou colocando aí no ar-condicionado, resolveu o problema do ruído? Não foi no ar-condicionado, foi no exaustor. Perdão, no exaustor. Não, se eu não tivesse botado ela, eu teria botado lá de vidro. Sim, mas resolveu o problema, assim, terminou o barulho? Não, é que tem que botar alguma coisa. Mas Entendi. Tanto que o problema ali na Balari, ele continuou ali, que a gente foi fechado na Balari. Eu fiquei 4 meses. Aí eu fiz toda a parede de tijolo maciço com lã de rocha, e a pista eletrônica em cima foi gesso e lã, né? E nessa obra o senhor tinha alguém que lhe assessorava tecnicamente? Não. Eu comprava o material, eu já sabia e mandava fazer. Que aconteceu ali uma coisa assim, também houve, mas não pelo engenheiro que estava fazendo a medição, que era o perito no dia, o engenheiro Pedroso. Houve, eu posso falar porque ele não me indicou. O advogado disse que se não resolvesse, ele teria uma espuma barata que me indicaria, mas não foi o engenheiro que me falou. Ele estava junto, ele era o perito, isso aí é 2010, está nos autos, que a Balari estava fechada, e tinha que ter a medição feita pela brigada e mais um perito. Até o perito se retirou do local na vez. E a brigada, a patrulha ambiental, que concluiu. Eu vou pedir para ele repetir isso. Eu queria que o senhor repetisse só essa parte da questão de tinha uma espuma barata. Sim, mas foi o advogado, o Flávio, que defendia o meu vizinho de lado. Certo. Bem onde é a Caixa Econômica. Ele me falou, não o Pedroso, estava junto. Mas eu juro por Deus, juro pela minha família, não, faço questão. Agora não foi o Pedroso, eu não vou chegar e dizer, foi o Pedroso que disse. Sim, mas eu só quero entender... O advogado Flávio... E o objetivo dessa espuma barata era? Para se não resolvesse. O problema da acústica com o meu vizinho. Entendi, perfeito. Eu também fiquei com alguma dúvida aqui, seu Nil. O advogado disse na frente do engenheiro Pedroso que tinha uma espuma barata, e o que o Pedroso fez? Ele disse, não tenho? Ou não falou nada? Ele, por ser o perito judicial, ele não podia falar comigo. Ele não podia falar comigo, o Pedroso.
Então, mas a minha pergunta é a seguinte, ele ouviu o advogado dizendo isso? Acredito que sim. E Que eles- era no momento que estava passando ali o ruído rosa, estava começando a fazer a medição interna para depois ir no apartamento do reclamante. Mas ele não se opôs ao que o advogado falou, isso que eu queria saber. Disse Não, é ele não isso? se opôs, mas eu não posso garantir que ele tenha ouvido. Como é que ele era, esse engenheiro Pedroso? O senhor lembra dele? A O Pedroso? fisionomia, assim? Sim. Como é que ele era? Baixinho. Mais senhor, mais jovem? Mais senhor. Ele estava até no hotel. O Miguel Ângelo Pedroso, poxa. Só para saber, estou falando da mesma pessoa. Eu nunca tive dúvida que era o mesmo. Não, eu conheci ele de cara quando cheguei no hotel. Não sabia que ele ia estar aí. O senhor referiu aí que no bar Boate Boemia, o senhor chegou até a falar para o dono lá que tinha um monte de espuma na parede. Toda a lateral, inclusive desde o chão e na pista de dança. Dava mais ou menos, no mínimo, o tamanho dessa parede aqui, do fundo de vocês. E esse bar também era bem frequentado lá em Santa Maria? Muito, muito. E o senhor sabe me dizer se isso era da cabeça do dono do Boemia, que eu não sei quem é, ou era parte de algum projeto? Não, eu acredito, assim, dificilmente não teria engenheiros e arquitetos. Eu não quero chegar e dizer que seja o Pedroso, seja o Alber, mas que não tem como todo dono de casa noturna chegar e botar a lã por conta. A empresa Fuel Eventos, o senhor conhece? Sim. O senhor já contratou eles? Algumas vezes. E o que eles preponderantemente fazem, assim? Pirotecnia também. E sabe, eles são especializados nisso? É uma empresa que praticamente só faz isso? Não sei dizer. Eu contratei eles apenas. Não. O senhor disse, e agora vou encerrar, que lá na sua boate, que também era muito conhecida na cidade, né? Sim. Quando foi feita a apresentação lá com algum tipo de fogos, é porque o senhor permitiu. A verdade, eu nunca pedi, nunca neguei, permiti. É que, eu nunca, até repertório da banda, tocava o que quisesse. Se gostavam, eu contratava de novo. A questão era essa. Isso nunca lhe causou nenhum tipo de preocupação que pudesse dar um incêndio lá, uma situação como essa? Nunca, não. Tá bem, excelência. Muito obrigado. Ministério Público. Seu Nilvo, onde é que o senhor comprou essas espumas que o senhor referiu? A Avenida Medianeira, passando ali a Duque de Caxias, entre o santuário e o senhor é de Santa Maria, na Avenida Medianeira à direita. Eu não lembro a casa, não existe mais, que inclusive eu tive para comprar um carpete agora e não funciona mais. Como que era o nome da casa? Se não me engano, os Orzi, alguma coisa parecida com isso. Uhum. E o senhor chegou lá e o senhor pediu uma espuma anti-chamas ou uma espuma comum? Não, eu pedi a Sonex. Sonex. Sim. Tá. Nem sabia que existia espuma anti-chama. Tá bom. O senhor tem banda? Não, banda? É. Não. O senhor ajuda alguma banda? Não. O senhor faz shows? Não, eu não tenho envolvimento nenhum. Depois que eu vendi a boate, totalmente. Não, o senhor fazia algum show? Só na minha. O senhor fazia? De contratar a banda? Não, o senhor era artista? Não, o senhor fazia show? nunca foi. Nunca foi? Nunca. E por que o senhor comprava fogos? Meus barmans, eles subiam em cima do balcão, a gente botava uma música em 2008, não vou dizer o que se usava, que tinha tipo uns lança-chamas, senão o pessoal vai aprender a fazer em casa, e eles faziam, tinha uma música específica. E que precaução o senhor tomava para não incendiar tudo? Ali, o meu barman chegou no meu teto, no mezanino, que era mais o pé direito, mais baixo, com esse, e botou e me mostrou que não, eu tinha medo. Né? Mas depois foi testado. Então, a única precaução que o senhor tinha era o barman, era lhe mostrando que funcionava. Sim. Essa era a sua única precaução? Sim, infelizmente. Tá. Vou falar a verdade. Certo. E se desse algum problema lá com o uso desses fogos, o senhor tinha algum tipo de
pessoal treinado para ajudar a controlar? Não, pós-incêndio foi feito isso. Tem que falar a verdade, doutor. Não tinha. Eu sei usar extintor porque eu O senhor sabia que o senhor mas na época já existia o Código do Consumidor, não existia? Deve. Já existia, né? Acredito que sim. Tá, certo. Tá certo. Eu vou passar a palavra para a minha colega agora. Eu quero deixar também para as famílias, assim, ó, Eu já encerrei minhas perguntas. Agora o senhor pode esperar minha colega lhe responder. Pode concluir. É que a questão de eu achar que o Luciano... Senhora, eu já concluí minhas perguntas. Ah, tá, não. Agora minha colega vai fazer perguntas para o senhor. Sim, ela disse que podia... Não, mas tranquilo. Excelência, deixa ele terminar de falar. Não sei Ele qual é o já medo de ele disse, terminar de falar. Tranquilo. Fica tranquilo. Que barbaridade isso aí, tia. Já terminei minhas perguntas, doutor. Seu Nilvo. Sim. Pelo que eu compreendi do que o senhor falou, o senhor trabalhou muitos anos na noite. Muitos. Senhor, quem que eram os reis da noite de Santa Maria? Ou tinha um rei, nenhum rei? Doutora, na atualidade eles estavam bem. Mas se é para levar o nome... Eu estou falando assim, nessa época de 2013, Sim, porque assim, em janeiro de 2013. Embora em 2008 eu disse que eu não seria se eu até reportagem a meu respeito. Imagina, chamado de rei da noite, essa aí eu fui chamado. Certo, mas eu estou... Não, eu acredito que os melhores bares de Santa Maria era o Absinto, era isso. Tenho certeza. E me conta assim, né? Porque como o senhor teve muito tempo nesse mundo da noite, não vejo nenhum demérito nisso, compreenda bem. Eu só estou perguntando isso porque a sua caminhada nesse aspecto, ela pode nos trazer informações bastante importantes da história. Nós estamos em Porto Alegre julgando um fato lá de Santa Maria. Sim, e às vezes... sim. Então, a gente perde a história, às vezes, das pessoas. O que o senhor sabe da trajetória do Mauro? O senhor Mauro, que está sendo julgado em relação a casas noturnas. Doutor, por questão de ordem, a senhora me dá um... Doutores, o que eu falei de errado? Não, doutora, só uma questão de ordem. Vamos Doutor, lá. a minha testemunha é para falar a respeito do Marcelo. A doutora Lúcia sempre é a primeira a falar que é para se cindir ao fato, ao dia 27 de janeiro. Tá? Cuidado. Cuidado, doutora. E é para se cindir no fato. Então, no instante assim, ó, eu não gostaria que... Eu entendi, o senhor entendeu? Eu entendi a questão de ordem e estou rejeitando a questão de ordem. Quando uma testemunha é trazida aqui, pode-se fazer perguntas para a testemunha pertinentes ao processo. Quisera que desde o início esse alvitre tivesse sido encampado por todas as partes. Nós provavelmente já estaríamos nos encaminhando para o desfecho. Isso não aconteceu e não aconteceu porque não era para acontecer mesmo. Não há uma determinação legal a esse respeito. Agora, se não aconteceu até agora e não há determinação legal a esse respeito, não vai começar a acontecer. Tá? Então, a questão de ordem invocada, no sentido de que as perguntas para a testemunha Nilvo estivessem adstritas à circunstância de que ele foi arrolado pela defesa de Marcelo, é uma questão de ordem que está rejeitada e isso fica consignado para que as partes depois provoquem as instâncias superiores sobre o tema. Essa é a decisão. Excelência. Não, mas não é, doutor, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Eu respeito isso que o senhor falou. É no sentido que o Ministério Público, quando as inquirições são muito longas,
E eu tenho feito questões objetivas, bem como o senhor solicitou. É verdade. Tá? O que eu gostaria, assim, ó, é que fica assim, vamos ficar no dia 23. Tudo bem que tem que fazer uma regressão para 27. 27, não sei por que eu estou com 23. Porque são 10 da noite. E a doutora Lúcia certamente não vai levar mais do que 10 minutos. A questão é que o que ela está falando, o que ela está começando a fazer, e eu suponho, é perguntar a respeito de um dos acusados. E isso é legítimo. Tá, então eu só vou deixar meu registro, tá? É o dia 27 que nós estamos tratando aqui. Ok. O senhor pode... Amanhã, quando nós formos ouvir o César Schirmer, quando nós formos ouvir o Fernando Bergoli, o Geandro Kleber e o Ricardo Loza, se todas as defesas estiverem de acordo a tratarmos só sobre o dia 27, eu assinarei embaixo, doutora Tatiana. Tá bom, eu falo porque... Eu falo... Eu entendi. Só vamos combinar uma coisa, doutora, porque a senhora tem muitas virtudes na sua atuação do plenário, de verdade. Entre elas não está o fato de que depois que a senhora invoca uma questão de ordem e eu a resolvo, a senhora silencia. A senhora sempre procura argumentar. Depois que o juiz decide, as partes sempre podem falar. Mas para quem está acima do juiz, não para ele próprio. Quem está acima de mim é o tribunal. A senhora fique à vontade mesmo para recorrer. Eu sou um juiz que não se incomoda com o recurso. Isso faz parte da vida. O que eu estou dizendo é que a sua questão de ordem sobre as duas vertentes em que invocada foram rejeitadas com o argumento que eu exposei. O doutor Mário tem outra questão. Doutor, só uma questão da pertinência, que se não for relativa ao dia dos fatos, que pelo menos ao Mauro, seja em relação à sua entrada como sócio na KISS. Todas as dúvidas que a doutora tiver sobre a vida pessoal do Mauro, pode tirar com o próprio Mauro no interrogatório, né? É guardar pertinência, também atentando ao caminhar do horário e tudo mais, como se tem colocado. Eu acho que a doutora vai ser rápida. Eu não sei realmente onde ela quer chegar lá. Ainda não iniciou essa linha. Se realmente eu perceber que está desbordando, ela será corrigida. Mas vamos aguardar para ver o que ela pretende ou não caracterizar ou expor. Com brevidade, doutora Lúcia, por favor. Poderia já ter terminado, né? Eu estava lhe perguntando sobre a trajetória. A gente está querendo saber, eu quero saber se ele é uma pessoa experiente na noite, qual que é a trajetória, quantas casas teve. O senhor é uma pessoa que esteve na noite e deve saber sobre isso. Isso é pertinente para esse julgamento. Acredito que o absinto tenha tido mais do que esse tempo, talvez. Agora eu me lembrei. Acho que funcionava em outro lugar aí na Niederauer. Era um pub, era menor. Depois ele foi para esse maior. Ele teve outros estabelecimentos na noite? Que eu saiba. Não adianta eu querer responder. É o que o senhor sabe, eu não estou lhe perguntando. Porque eu, assim, nesse mundo de boate, antes eu fazia clube. Sim. Então a gente não tinha... Né? E, assim, eu era prestador de serviço, na verdade. Que o senhor saiba, quantos anos que o senhor saiba, pelo menos, que ele trabalhava com boate, ou pub, ou estabelecimentos de casas noturnas? Acredito que em torno de 10 anos. Esses 10 anos, o senhor foi alguma vez nos estabelecimentos dele? Também uma vez. Na Absinto, o senhor foi alguma vez? Essa vez que eu... Foi na Absinto que o numa senhor... segunda-feira que eu não abri a minha, fui para conhecer. Que tinha uma festa na Absinto nas segundas, não é isso? É. E foi perto da época desses fatos que nós... Não. Faz muitos anos. Quando é referido que o senhor Mauro queria adquirir o seu estabelecimento, certo? Sim. Ou ficar sócio, enfim, né? Sim. O senhor fez uma colocação no seu depoimento em juízo, e vamos ver se o senhor... que havia notícias que talvez ele fosse... que tinha uma ação judicial tramitando, de despejo, alguma coisa nesse sentido? Isso eu não era conhecedor. Está no depoimento? Não recordo. O senhor foi perguntado se o senhor sabia disso. O senhor disse assim, que era quase uma lenda. Sim. Mas que as pessoas me diziam que já estava ganho, que estava consumado, que ele tinha mais 30 ou 60 dias
Mas nunca saíam. Eu falei isso? Não recordo. Mas aí, então, eu lhe pergunto, o senhor tinha conhecimento, alguma coisa nesse sentido? De que Absinto ia ter que sair lá do shopping? Não, eu não Do tinha. Shopping Monet, era isso? Não. Teve processo, assim, um exemplo que eles tinham pedido, mas era tipo renovatória. Eu também fiz no meu bar lá que eu tenho, que eu tinha, eu também fiz uma ação renovatória. Não foi, o trâmite eu não sei o que deu. Eu sei que teve essa ação do absinto e se falava. Mas eu não sei se já tinha sido concluída, desistida, né? Isso eu não sei dizer. O senhor sabe quanto que ele pagou para entrar na Kiss? O senhor soube? Não sei. Não soube. Nem ideia. Quando o senhor diz, eu vou lhe mostrar um vídeo, quando o senhor diz, olha, na minha casa tinham fogos, enfim, né? Sim. Eu gostaria de saber se era esse tipo de situação. Esta imagem mostra o balcão do bar. É possível Isso? ver 10 Também, balcos não com era... garrafas de espumante Tinha sim com também, todas mas não as era... Não era isso que o senhor estava se referindo? Não, as minhas eram poucas. Não eram... Isso aí é uma festa grande, né? É uma festa grande. É bastante champanhe, né? E quando o senhor diz uma festa grande, o senhor conhecia a banda Projeto Pantana? Tocou uma ou duas vezes para mim. Tocou. Sim. O senhor conhecia Eduardo Paul, que era integrante da banda, lembra dele? Eduardo? Isso. Se vê a foto. Bom, vamos começar mostrando a foto da banda. Vamos ver se o senhor... É que, na verdade, as pessoas estão longe. O sobrenome dele não é estranho. É que as pessoas aqui estão meio longe. Quer que eu aproxime? Sim, o baixista, aquele. Eu conhecia todos eles. Tá. Essa realidade pode... Isso aqui, quando o senhor foi na Kiss, era essa realidade de pessoas? Não. Quando eu fui na Kiss foi antes de inverter o palco. Foi bem lá atrás, bem lá atrás. Foi quando o palco era do outro lado. Tá. Aí eu vou ali fazer uma colocação. O Eduardo Paul, o senhor sabe se ele era amigo do Kiko? Eu não sei. O senhor via eles conversando, via eles com A senhora me intimidade? mostrou a foto ali. Quem é ele? Estou lhe perguntando se as pessoas da banda do Kiko eles tinham uma boa relação, quando o senhor via eles se apresentando ali. Com certeza devia se dar bem, acredito eu, né? A gente não sabe. Porque o Eduardo Paul, logo após os fatos, 1º de fevereiro, o fato foi 27 de janeiro, ele compareceu na delegacia e eu não sei se alguma vez, em alguma conversa, o Kiko chegou a referir, ou o Mauro, o número de pessoas da boate, mas ele falou que o Kiko dizia para ele que o público era de torno de 1000 pessoas. Essa era a informação que o Kiko ou o Mauro lhe passavam? Não, eu nunca conversei assim. Sobre o número de pessoas? Não. Não? Acho que alguma festa ele deve ter. Eu não recordo. Já que o senhor trabalhava com essa área de eventos, festas, eu não sei se o senhor conhece a pessoa que fez o clipe, se chama Marcelo Barcelos Brum. Por nome eu não vou saber quem é. Foi o responsável pela gravação do clipe da banda Projeto Pantana? Não, eu não tinha um contato com assim, o pessoal da Kiss. Não. Do que acontecia. Mas, já que essa banda se apresentou, e vamos achando aqui, lá na sua casa, né, no seu estabelecimento. O Projeto Pantana? É. Sim. Eu não sei se lhe passaram esse clipe dessa gravação. Não, eu não... Eu, na verdade, não me relacionava muito bem com o Kiko. Por quê?
Porque era concorrente. Eu tinha minha casa, eu tinha um faturamento muito bom e caiu. Ficou uma mágoa. A gente não é inimigo, mas não é amigo. O senhor fez uma colocação no seu depoimento judicial de uma vez que a gurizada fandangueira ia se apresentar lá e teve um problema com o Kiko, não teve? Teve. Pode contar para os jurados, já que o senhor falou desse seu problema com o Kiko? Não, eu, simplesmente, como estava melhor a casa dele, ali, tinha uma data que era para a gurizada tocar para mim. Aí ele disse, não, vocês tocam para mim ou não tocam mais aqui, se tocar para o Nilvo. Que tinha uma pequena rixa. Mas, tipo assim, não guardo mágoa, olha o que isso aí me livrou. Aí o que eu fiz? Para os guris da gurizada, eu sabia que se eles não tocassem, eles não iam tocar mais. É que nem time do interior liberar para vir para dupla Grenal. O sonho do jogador. Eu digo, não, vai lá, deixa. Eu peguei uma outra banda e toquei. Então eles iam tocar na sua casa. E o Kiko disse, se vocês não tocarem algum problema na de minha, agenda. não tocam mais aqui, é isso? E aí o senhor ficou na mão. Eu abri mão pelos guris. Pelos guris. E se eu tivesse tido vaidade, os guris não estariam aqui. Sabe? Mas eu... Sim, eu compreendi. Eu só lhe perguntei sobre essa pessoa, esse Marcelo, que fez essa gravação, porque se discutiu muito aqui. Não, a gente ouvia na cidade falar dessa gravação, mas eu não tinha esse contato dele. Eu queria saber, porque se o senhor soube que depois dessa gravação, a casa ficou aberta ainda com artefatos pirotécnicos. Não, nada que acontecia lá. Porque eu estou lhe perguntando isso porque o Marcelo, que foi quem fez, né, o clipe, que foi atrás, que estava lá e tudo, foi o que ele, inclusive, disse. E o senhor não soube disso? Que primeiro tiveram a gravação do clipe e depois a festa continuou com artefatos. O senhor não soube disso? Depois, ali no hotel, acho, conversando com alguém, então eu acho que não tem revelando, né? Pela imprensa lá, eu não acompanho muito. Mas alguém, já que o senhor convivia e tudo, as pessoas lhe contavam que tinham apresentações de bandas na Kiss com artefatos? Eu sabia que, tipo assim, as bandas que tocavam lá, vou dizer o nome, assim, Iandê, Gurizada Fandangueira. Sim, mas alguma dessas bandas lhe confirmou que o mesmo show que ela fazia na sua casa, fazia lá? O que eu sei que os guris disseram, a gente pediu para a banda X, a banda Y, sair por nós, né? E os guris tudo viraram as costas, com medo. É ruim chegar e dizer, eu faço. Eu fiquei com medo de admitir que eu tinha espuma no meu palco. E que a própria banda do Kiko fazia shows lá com artefatos? Não, da banda dele eu não sei nada mesmo, porque eu não conversava. Doutor, juiz, encerrado. Assistência de acusação. Boa noite. Boa noite. Vou ser breve, porque sei que está todo mundo cansado. O senhor referiu que queria vender a sua boate, certo? Sim. Por quê? O senhor queria sair da noite? Em primeiro lugar, estava dando pouco. Eu ganhei dinheiro aí até... bastante, muito dinheiro, até 2009, 10, e aí tu fica numa empresa que não dá dinheiro. Aí Estava perde. dando pouco dinheiro e muita incomodação? Muito. E o senhor se sentia responsável pelo que acontecia dentro da sua boate? Sempre, né? Sem mais. Vou passar para outro assistente. Boa noite. Boa noite. Tu fizeste menção a um teste realizado pelo seu barman, que colocou... Sim, é que eu tinha uma dúvida, que eram uns lança-chamas grandes, e eu fiquei realmente com medo. E aí ele disse, não, no mezanino o pessoal vai saber que levantava a mão e encostava a mão no teto. E era gesso. E ele deixou durante um bom tempo. Eu não compreendi, desculpa, era gesso, era espuma? Não, a espuma tinha só nas costas do palco. E tu mencionaste também que tu comprava artefatos pirotécnicos, certo? O que eu queria entender é que no momento que tu efetuava essa compra, chegava na loja e tu solicitava se era fogo frio, fogo quente, se era para utilizar... Não, nunca foi colocado isso para mim, em nenhuma. O senhor nunca solicitou?
Oi? O senhor nunca mencionou que queria Não, usar os a internos, verdade é que externos. depois da tragédia todo mundo ficou sabendo. Aí é fácil. Hoje tu vira doutor e entender isso aí, mas na época Mas chegando na nem loja... sabia que existia. Para ambiente aberto, ambiente fechado, isso tudo eu fiquei sabendo pela imprensa. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado, o senhor assina, está liberado, os jurados estão dispensados também. Agradeço muito. Amanhã retomamos às 9 da manhã. Claro, se o senhor precisar dormir, isso, o pessoal vai lhe orientar. Não serei eu, não sei. Muito obrigado a todos, boa noite.